Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. A mensagem de hoje será uma mensagem de reflexão. Uma mensagem para você refletir sobre algumas coisas. A primeira delas é: você lembra do seu pastor em suas orações? A segunda: seu pastor é um exemplo a ser seguido? E a terceira é: você segue o pastor ou segue Jesus? Vamos analisar essas três perguntas e Deus vai abrir o nosso entendimento em cada situação para que possamos cada vez mais estar fazendo aquilo que é certo e agradando a Deus e não aos homens. Orar pelos pastores. Você tem esse costume? Se não tem, deveria, porque eles são os seus líderes espirituais e que passam para você a palavra de Deus. Se eles não estiverem de pé, firmes na rocha, podem cair e levar muitos a cair junto com eles. O apóstolo Pedro dá uma orientação aos pastores de como eles devem se portar. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículos do 2 ao 4. Que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Se o pastor, líder da sua igreja, faz algo diferente disso, você precisa orar mais por ele. Sabe por quê? Porque ele pode estar se perdendo, ele pode estar se desviando. Ele não pode ter má vontade com os membros, nem com as pessoas que ele lida na igreja, com aqueles que fazem a obra. Ele não pode visar os dízimos e ofertas como lucro para ele. Tipo, o pastor enriquece menos os membros. Ele não pode abusar da sua autoridade de pastor para mandar você fazer certas coisas. Tipo, ele pode pedir educadamente para você limpar o banheiro da igreja, mas exigir que você limpe, não. Por que falei isso sobre os pastores? Para que vocês estejam sempre orando por eles. O diabo é sujo e ataca muito os pastores das igrejas de todas as formas, principalmente na mente deles, para que comecem a agir de forma errada. O ataque é brutal, eu posso garantir isso. É claro que se o pastor estiver 100% ligado com Deus, vai perceber e vai repreender. Mas e os pastores que não estão 100% ligados? Podem cair e começar a dar ensinamentos errados e a igreja, sem perceber, absorver um monte de coisas que não deveria absorver. Agora vamos ver a nossa segunda pergunta. O seu pastor, você pode seguir o exemplo dele? Bom, eu posso falar do meu líder, o líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, o missionário R.R. Soares. É um líder sim a ser seguido, homem de Deus que não vemos nada na mídia falando coisas sobre ele, homem correto e posso te dizer que é um homem verdadeiramente de Deus. Age com sabedoria com todos os pastores. Mas e na sua igreja? O pastor é polêmico, vive sendo mostrado nas mídias e tem muitas coisas faladas estranhas sobre ele? Será que ele é um exemplo para você? Temos que olhar para os pastores pelos seus frutos, pelos seus atos, por suas atitudes, por aquilo que ele tem feito e pregado na sua comunidade. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé das quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Temos que nos atentar sobre a maneira de viver do pastor e ver se com isso podemos ser guiados por eles. Afinal, eles não estão apacentando qualquer coisa, eles estão apacentando as ovelhas do Senhor. Então,
tem que ser visto aquilo que eles estão fazendo. E as ovelhas que ouvem a voz do seu pastor e enxergam ele como exemplo, precisam ver se os seus atos e atitudes são de um pastor ou de um homem que está apenas visando outras coisas. Agora, a terceira pergunta que fiz foi: você segue o seu pastor ou segue Jesus? Tem muitas pessoas que seguem pastores nas igrejas, vocês sabiam disso? Pessoas que, se o pastor for para outra igreja, a pessoa vai também. Se ela mudar de ministério, a pessoa muda também. Desculpe o que eu vou falar agora. Você está seguindo o seu pastor e não Jesus. A liderança da igreja, quando muda um pastor, já orou e foi Deus quem direcionou ele para fazer essas mudanças. Sinal que esse pastor que foi para outra igreja, do mesmo ministério, tem que fazer um trabalho nessa igreja. E o outro pastor que vai assumir a sua igreja também. Mas quando o pastor é desligado e vai para outro ministério, é algo a ser visto. É algo a ficar com o sinal de alerta ligado. Por quê? Qual foi o motivo dele ser desligado? Será que foi algo errado que ele fez? Você não sabe a verdadeira história, mas ouve a história que esse pastor conta e, ao invés de permanecer onde está, vai atrás do pastor, que provavelmente teve algo errado para ser desligado. Nenhum pastor é desligado da obra sem motivos, e somente por motivos bem sérios são desligados. Mas tem também aqueles pastores que visam o dinheiro e recebem propostas de outros ministérios e acabam saindo da igreja e levando muitos com ele. Só que lembram que o pastor não pode visar os lucros? Prestem atenção no que vou falar agora para vocês. Eu não estou aqui para julgar ninguém e nem para dizer que um ministério é melhor que o outro, uma igreja é melhor que a outra. Estou apenas pregando a palavra para que vocês possam refletir sobre a sua caminhada com Cristo. Se você está em uma igreja e não se sente bem com os atos e atitudes do seu pastor, vá orar por ele ou ore para Deus para que ele te direcione para outra igreja. Talvez o seu pastor esteja precisando das suas orações para que ele possa acordar. Nós, os pastores, não podemos fazer a nossa vontade. Não podemos. A vontade de Deus sempre tem que prevalecer. E vocês, como membros, são o corpo da igreja e precisam ajudar seus líderes em oração, porque as lutas e batalhas são grandes e toda oração de um justo vale por muitos. Igreja que ora é igreja forte, é igreja que vence. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos mostrar que devemos orar pelos nossos líderes, orar para que eles permaneçam firmes na fé e que eles possam dar bons ensinamentos. Sabemos que temos um inimigo sujo que quer derrubar todos os pastores da igreja para que eles possam se desviar e possam também dar ensinamentos errados. Que os membros das igrejas possam se alertar com isso, possam ficar ligados com aquilo que o seu pastor está pregando, que o Senhor possa mostrar se há algo errado e diferente nesse pastor, nesse líder da igreja. Que possamos ser guiados pelo Teu Espírito e não pelo Espírito humano. Pai, precisamos sim, cada vez mais aprender contigo e olhar para os seus caminhos. Não temos que nos direcionar pelo homem, e sim pelo Senhor. Muitas pessoas são guiadas por aquilo que os seus pastores falam. Mas se esses pastores estiverem pregando algo errado sobre a sua palavra, que o Senhor tenha misericórdia deles, Senhor. Que eles possam se redimir, possam se arrepender dos seus caminhos e possam fazer aquilo que é certo. Longe de mim querer fazer algo que esteja fora da sua vontade. Que eu possa sempre estar fazendo aquilo que te agrada, Senhor, para que eu possa guiar as suas ovelhas de acordo com aquilo que o Senhor me manda fazer. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e pelos nossos familiares. Somos gratos. Somos gratos porque o Senhor é um Deus zeloso e que toma conta de nós. Amém. E assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem. E se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que precisam ouvir uma palavra como essa. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.